Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast, eu sou o Lucas Schuch, investigando por que propaganda não é só isso aí. Se você tá curtindo esse podcast, você precisa me pagar pra ouvir. Sabe qual que é o pagamento? Ir lá no meu Instagram, @LucasSchuch, SCHUCH, e mandar uma DM falando por que você tá curtindo. É tudo que eu preciso para seguir por aqui, e sempre que alguém me manda uma mensagem sobre o podcast, como que ele tá ajudando a pensar outras formas de ver o mercado, eu fico super empolgado e dá muita força para seguir. Lá no Instagram eu compartilho conteúdos também do que eu tô lendo sobre as mudanças na publicidade, relatórios e notícias sobre a indústria. Esse podcast ganha oficialmente 0 dinheiros para existir, então se você quiser ajudar ele a continuar na ativa, manda ele pros seus amigos, piramida a galera aí, ou faz o marketing multinível, né, melhor dizendo, depende aí do que você acredita. E vamos lá, que as mudanças na propaganda, elas precisam de você, então vamos começar. Faz um bom tempo que a gente ouve falar sobre DNA e cultura organizacional na nossa indústria. Definir uma cultura mais saudável, sólida, diversa e tudo mais tem sido apontado como a grande salvação para esse cenário de mudanças complexas. Mudar o DNA das agências frente à chegada das consultorias e também novos modelos de trabalho mais ágeis e flexíveis é uma das alternativas levantadas pelo mercado. É importante a gente perceber que não é uma disputa. O novo necessariamente não exclui o anterior. Essas mudanças todas e principalmente esse podcast nunca se propôs a prever o fim das agências. Uma empresa multinacional vai precisar por muito tempo ainda, se não para sempre, de uma agência gigante com 500 funcionários e sedes ao redor do mundo todo para dar escala para essas coisas. A gente já vive e vai viver cada vez mais uma coexistência de vários modelos operando juntos, e essa é uma das mudanças importantes. É esse descentramento do que eram as agências anteriormente que parece assustar. Se antes agências eram o único player decisivo no processo de comunicação, hoje o anunciante está na mesa junto com um monte de outras pessoas que têm a mesma importância no processo estratégico e criativo. Desse movimento é que surgem reformulações no DNA e na cultura das agências para elas se manterem relevantes. Já que agora existem novas alternativas que entregam um produto tão semelhante ao que só as agências sempre entregaram. Eu postei sobre isso um tempo atrás, essas propostas de mudança de DNA das agências. E sabe quem que me respondeu sobre isso? Minha professora de biologia do ensino médio. Eu sei, parece aquelas fanfic, mas eu tenho prints e eu posso provar. Ela disse assim: eu não entendo nada de agências, mas DNA não dá pra mudar. No máximo fazer umas transgenias. Eu dei uma risada e respondi com o link do CRISPR. Se você não sabe o que é a CRISPR, é um método de edição de DNA, onde você pode editar um DNA e curar doenças e falhas, por exemplo. Ela viu e me respondeu de novo assim. Olha que interessante. Abre aspas. Mas aí isso precisa ser feito nas células embrionárias. Não tem como fazer em todas as células de um adulto. Ou seja, tem que mudar o DNA no nascimento das agências. Fecha aspas. Eu dei uma gostosa risada dessa conversa, mas é claro que essa analogia ao DNA para falar sobre comportamento e cultura organizacional não serve para levar o pé da letra assim. A gente está falando mais sobre comportamento e hábitos dentro desses espaços de trabalho, do que de células no corpo humano. Segundo os autores que eu tenho usado para falar sobre hábitos humanos, dá sim para mudar a cultura e o DNA, entre aspas aqui, de uma agência. Mas leva-se anos até você espalhar novos hábitos e uma cultura mais saudável dentro de um espaço de trabalho. Porque todas as pessoas daquele lugar precisam perceber aquilo como uma transformação e mudar também. Infelizmente, comprar uma matéria no meio mensagem dizendo agora aquela agência de 100 anos de história tá com uma mentalidade de startup não muda nada na cultura de um lugar. Até porque startups têm os seus próprios problemas e a gente vai falar sobre isso. O que muda mesmo são pequenas atitudes reais, um passo de cada vez, batalhando por romper com cada má prática da indústria. E é por isso que não é uma disputa. Tem muita agência por aí que não se importa em dizer que é uma agência e que internamente rompe com um monte de paradigmas do mercado. E também
Esses novos modelos, consultorias e startups devem ter os seus próprios problemas. A gente só ainda não teve tempo de conhecer e debater eles como a gente conhece o das agências que estão aí há 100 anos. Porque, uma startup ou consultoria de comunicação, ela é feita por pessoas que, muito provavelmente, vieram de backgrounds de agência porque eram os espaços que a gente teve de trabalho até então nessa indústria. Então, muito provavelmente, essas pessoas vão ter hábitos escrotos internalizados, mesmo que não saibam. E mesmo estando nesses novos espaços, esses erros vão vir à tona. Então, eu, particularmente, não acredito que vai existir um modelo perfeito, ainda que eu torça para estar errado. Por exemplo, uma consultoria ágil que tem uma equipe diversa só aciona freelancers e contribui para a precarização do trabalho. Ou um coletivo que emprega um monte de gente com carteira assinada cobra altas metas de produtividade, prejudicando a saúde mental da galera. Ou mesmo uma agência que esteja rompendo com o BV como modelo de remuneração, ainda vai levar anos até ter mulheres negras periféricas em cargos de liderança, por exemplo. Esse podcast nasceu para investigar o novo, quem está rompendo com os problemas da indústria. E modelos tradicionais de agência só não vão aparecer em maioria aqui, porque, essa galera já teve bastante espaço e tempo para debater os seus próprios modelos. Mas não quer dizer que eles sejam de todo ruim, não. Eles só vão precisar de mais tempo para romper com práticas repetidas há tantos anos lá dentro. Sai na frente quem pensou um modelo novo a partir dessas transformações. Pois vejam vocês, nesse cenário de novos modelos incríveis, novos nomes em inglês para chamar empresas que entregam algo muito parecido entre si, o convidado de hoje é CEO de uma empresa que parece não se importar em ser chamada de agência, mas que surge pós-transformação digital, que sofre com várias mudanças no seu modelo de negócio ao longo do tempo e que batalha diariamente para ter uma cultura mais saudável e ser reconhecida pelo mercado como uma empresa que emprega pessoas de minorias e grupos minorizados, diferentes daquele estereótipo padrão de publicitário que a gente via por aí. Eu falei com o André Passamani, CEO da Mutato, e eu vou parar de falar agora porque, como você viu na duração desse episódio, a gente conversou muito e, mais uma vez, foi um papo com uma pessoa super generosa que eu encontrei por aqui. Passamani, eu tô mega feliz, queria te agradecer, começar te agradecendo, tô feliz demais com a sua participação, é realmente uma honra pra mim, e eu queria que você começasse se apresentando, quem é o Passamani na propaganda e o rolê do Passamani na vida também. Tá bom. Obrigado pelo convite, a gente se conhece pela internet há um tempinho aí, e quando você começou a gravar o podcast, você divulgou lá no grupo dos ouvintes de um outro podcast, Brainstorm Now, e aí eu vim acompanhando, né? E gostei muito dos teus 3 episódios, tanto da Maria quanto do André e o da Gabriela, e, obrigado pelo convite. Meu nome é André, eu sou capixaba, de nascimento, moro em São Paulo, tenho 46 anos, moro em São Paulo há 21 anos, em setembro completa. Já tirei minha carteirinha de paulistano. Tenho uma filha nascida aqui na cidade de São Paulo e eu virei publicitário com 31 anos. Meu primeiro emprego no universo da publicidade foi numa agência chamada One Digital quando eu tinha 31 anos. E logo depois eu recebi um convite, depois de 6 meses que eu trabalhava lá, de um amigo, para ir para um outro projeto muito arriscado, muito maluco, e isso me levou aonde eu estou hoje. Então eu sou um não publicitário habitando a publicidade, um não paulistano habitando São Paulo. Eu sempre falo que eu sou o cara que está em lugares um pouco desconfortáveis. Eu vou começar esse papo te contando uma história. Tá bom. Teve um tempo que eu seguia essa onda de universidade, assim, eu seguia uma galera, umas figurinhas carimbadas da propaganda, assim, seguia todo mundo, achava que isso ia me ajudar de alguma forma, então eu queria saber o que as pessoas estavam falando, né, e
algumas dessas pessoas hoje estão aí surfando no Havaí e boa, aposentadas. Teve um momento que eu rompi com essa galera. Falei, cara, não, isso aqui não tá certo, essa indústria não é exatamente o que eu tava buscando e tal. E eu rompi com essa galera. Eu lembro de descurtir, assim, a galera do B9, parar de seguir, descurtir o meio mensagem, assim. E aí teve um momento que eu falei assim, não, peraí, eu preciso me reconectar pra entender o que tá acontecendo hoje. E eu preciso me reconectar com pessoas que estão se questionando, tentando transformar a sua prática e tudo mais, e repensando esse ofício. Uma dessas pessoas que eu voltei a seguir foi você, tá? Jogado este confete, dado este biscoito... Obrigado. Nhaque, nhaque. Eu queria dizer que foi por isso que eu insisti, quando a gente tava negociando a pauta, conversando, cara, quem é que vai ser, quem é que pode falar pela Mutato, eu insisti que fosse você nesse momento. Por quê? Porque eu, enquanto jovem publicitário, e eu sei que vários outros jovens publicitários da minha rede de relacionamento, assim, depositam na Mutato uma confiança, assim, uma esperança, saca? De um futuro, de um horizonte melhor na propaganda. E eu pensei assim, cara, como eu tô querendo saber o início, assim, de novos modelos, de pessoas que estão questionando, eu preciso falar com o Passamani e tal. E também, por isso, algumas dessas, por todo esse rolê, algumas das perguntas que eu vou te fazer aqui, como eu te disse, podem parecer um pouco polêmicas, porque são temas muito latentes, assim, né? Então, assim, por isso eu insisti que fosse você, e por isso eu insisti nessa pauta. A gente vai falar sobre DNA, sobre cultura de agência, sobre transformações, desde modelo de remuneração até as pessoas e tudo mais, grupos identitários, etc. Então, assim, eu quero voltar lá atrás e quero entender como é que a Mutato surgiu. Tá. Bom, vamos lá. Então, por que na época que a gente conversou, que é pouco tempo atrás, por que eu sugeri que não fosse eu? Justamente porque eu acho que eu não sou uma pessoa que... Eu tenho 46 anos, cara, eu não tenho essa esperança toda, não. Eu queria muito deixar eu tenho uma batalha que eu perdi no processo de recrutamento, do começo da Mutato, pro Cris Dias e pro Ariel Gajar, que foi o primeiro post da Mutato ser Don't Believe the Hype. E eu realmente acho que esse é o grande erro dessa indústria, viver na espuma, sabe? Então vamos lá, como surgiu a Mutato? Agora que eu rejeitei o biscoito de maneira educada. Foi assim, como eu te falei, né? Eu tinha 6 meses que eu tinha que trabalhar numa agência chamada One Digital, e eu recebi um convite de um cara com quem eu tinha trabalhado antes, fora da publicidade. A gente trabalhava numa coisa que hoje todo mundo quer trabalhar, que é startup. A gente trabalhava numa empresa de tecnologia que tinha a meta de lançar ações na bolsa, e foi a primeira empresa a falir no mercado brasileiro, no ano da graça do Nosso Senhor de 2001. A gente faliu de maneira retumbante. E esse cara foi embora do Brasil e tal, e aí em 2005, acho eu, 2005 ele estava voltando para uma empreitada, e eu sabia que se ele estava envolvido com a coisa, ia ser muito divertido, muito interessante, mas ia ser muito arriscado. E era tudo isso mesmo. Esse negócio, essa coisa para a qual ele me chamou, era um núcleo com 4 caras, um cara de negócios, um cara que ia liderar esse núcleo, ele que vinha com experiência de design, um programador, um cara de tecnologia, e eu que vinha para fazer projetos, operações. E isso era liderado por esse cara de negócios, e todos nós teríamos o papel de ser criativos. Por mais que tivesse um DA, um designer ali na mesa, a criatividade estava dentro do negócio. O negócio era para todo mundo ser criativo, mas cada um tendo uma função técnica. Então, esse cara fala com o cliente, negocia preço, abre porta. Esse cara cuida de organograma, orçamento, cuida das entregas, de achar freelancers que vão fazer o que nenhum dos 4 faz. Esse cara programa, entende toda a tecnologia, dá um jeito de soluções, e o cara faz tudo ficar bonito, vamos dizer assim. Os designers me adoram quando eu falo assim. E aí isso deu ali um pouco certo, um pouco errado, mas sobreviveu, que foi uma notícia muito interessante para um negócio tão arriscado, porque tinha uma ideia de ser uma coisa
fora da curva do que se vendia no mercado brasileiro de comunicação, que era uma experiência digital sofisticada. A gente está falando de fazer vídeo interativo em 2005. Sim. Um mês antes desse convite, a Macromedia tinha lançado o Flash 8, que permitia botar vídeo. Caraca. Então, até aquele momento, ninguém sabia como fazer isso. O que você tinha era QuickTime na internet, era super pesado e tal. E aí, esse negócio deu mais ou menos certo. O dono dessa empresa que tinha comprado a ideia desse núcleo ofereceu a sociedade a um dos caras. E esse cara me ofereceu a sociedade para eu entrar com ele. O nome desse cara é Eduardo Camargo, ele é meu sócio. Então, em 2007, 12 anos atrás, ele me convidou para a gente ser sócio de um negócio que estaria nascendo ali, e eu acabei batizando esse negócio com o nome de Colmeia. E a gente ficou lá até 2012, junto com várias pessoas muito legais, e um outro sócio que eu convidei para entrar, que é o José Mauro Casi, e a gente tocou esse negócio de 2005 até 2007 nesse modelo beta aí, e depois como uma empresa a partir do ano de 2007 até 2011, final de 2011 e começo de 2012. No começo do ano de 2012, as divergências entre o grupo que era dono dessa empresa, que tinha era o dono de fato da empresa, e a gente que tocava o dia a dia, que fazia tudo ali acontecer, eram divergências muito grandes. Por quê? Eles eram um grupo de produção, um grupo de produtoras que fazia longa-metragem, exposição, mas também vivia basicamente de fazer filme publicitário. Então o cliente desse grupo eram as agências, e a gente já tinha já vinha há 3 anos, na verdade, quase 4, ganhando o sustento através do trabalho feito para as marcas, muitas vezes sem a presença de uma agência na mesa. Então isso foi gerando um super desconforto. Dessa dissidência, dessa divergência, a gente resolveu sair por uma série de problemas aí enfim, briga societária. A coisa não deu certo mesmo, a gente saiu, e nisso que a gente saiu, a gente ficou solto no mercado. E aí o Casi foi trabalhar em uma empresa, e eu e o Dudu, a gente falou, cara, a gente quer fazer de novo, sabe? Agora que eu vi que eu sou ruim mesmo, que eu não consegui fazer o negócio dar certo, eu quero tentar de novo, entendeu? Então, assim, talvez a Mutato tenha surgido da teimosia. E aí a gente encontrou a oportunidade junto a uma agência tradicional, a J. Walter Thompson, que tinha lá, naquele momento, um presidente que era um cara que via que as empresas digitais, as empresas de comunicação digitais, elas tinham que ser diferentes do que se tinha no mercado. Então ele acreditava em modelos diferentes, assim. E esse cara deu pra gente uma oportunidade, assim. E ele falou, pô, tem aqui uma oportunidade pra gente fazer uma coisa diferente, com essa expertise que vocês têm, com esse tipo de trabalho. E aí desenhamos alguma coisa que estava entre o branded content, que era uma coisa que a gente fazia de maneira muito forte na empresa que a gente tinha, e o social engagement, que é o termo, uma buzzword do momento, que era um problema que eles tinham naquele momento. Eles estavam perdendo espaço no mercado, porque empresas que tinham, que se falava, né, de maneira super pejorativa, agênciazinha de social, essas empresas, elas atrapalhavam o negócio deles. Então, o que a gente conseguiu nessa negociação foi uma autonomia muito grande para fazer a nossa, de maneira pouco polida, como os nossos concorrentes nos tratavam, uma mistura de produtora com uma agenciazinha de social. E foi isso. Esse foi o espaço que a gente teve para criar um negócio. Tá, mas assim, algum tempo depois, tem o rolê que deu a treta do alcance orgânico do Facebook, não tem isso? Mas me conta esse papo, mas assim, me dá um contexto. Quantas pessoas tinham nessa época? Tá bom. A gente já começou por todo esse contexto, né, por estar vindo de uma outra empresa, por ter relações no mercado. Quando eu falo que essa empresa não deu certo, a gente saiu daquela empresa, a gente atendia a Petrobras, a Natura, o Itaú e o Google. Então, assim, era legal, entendeu? Era uma empresa interessante. Mas, enfim, a gente teve
as divergências eram muito grandes, não dava para... A gente entendia que a gente não ia conseguir entregar o que os clientes esperavam se a gente acatasse as ordens que passaram a vir. E aí a gente saiu. Então, quando a gente começa a Mutato, a gente já começa ela com, 16, em 3 meses. A Mutato nasce em setembro de 2012. Em setembro de 2012, a gente já tinha 16 a 20 pessoas trabalhando. Putz. Entendeu? Porque a gente já tinha vendido um projeto que era em agosto, Restaurant Week. Era um projeto do Restaurant Week. Então aí a gente conseguiu montar uma equipe rápido e atender eles, e aí, isso em 2012. E no ano de 2013 a gente já começa a atender a Coca-Cola para fazer o que viria a ser o projeto. Isso em janeiro, a gente já está entrando no projeto que seria o projeto de Copa do Mundo, porque ali em junho de 2013 a gente tem a Copa das Confederações. E aí nesse período, que eu acho que é em 2013, se eu não me engano, talvez em 2014, se não é meados de 2013, é começo de 2014, que a Ogilvy publica um paper chamado Facebook Zero, dizendo que a tendência que o Facebook aponta era ter 0 de alcance orgânico no Facebook. Então, assim, a gente já tinha, 40, não tenho o número correto, exato, mas a gente tinha com certeza 40 pessoas trabalhando, talvez 45, trabalhando conosco, atendendo clientes como o Google e a Coca-Cola, a Nestlé, e o nosso modelo de negócio, a gente falava para o cliente que a gente aumentava o alcance orgânico dele, que a gente entregava conteúdo para o cara que ia ser mais barato para ele, se ele trabalhasse conosco. Então, se você me pagar para eu prestar o serviço, eu te economizo dinheiro. E aí a gente olha e fala assim, bom, acabou o negócio. Na verdade, o paper me foi apresentado por um cara do mercado, chamado Marcel Gentara, que estava criando uma ferramenta e que ele dizia estava saindo de uma outra agência e preparando uma ferramenta, e ele dizia para mim, cara, você tem que ficar esperto, porque o negócio de vocês está totalmente ameaçado. O futuro é das agências que estão comprando mídia em grande volume. Então, assim, naquele dia eu lembro de ter reagido como se eu tivesse recebido uma pena de morte, assim, sabe? Deixa eu te perguntar outra coisa. A Mutato, ela é muito percebida pelo mercado por uma cultura mais sustentável, né? Assim, uma empresa que rompe com vários dos paradigmas de uma cultura de agência tóxica, né? Especialmente pelo fato de ter uma alta representatividade de pessoas de minorias e grupos minorizados, né? Mas ainda assim, e é por isso que eu te falei no início que talvez essa pergunta pudesse ser um pouco inquietante, porque é uma das minhas inquietações, eu também, eu desconsidero muito, muito, muito do que eu vejo da planilha, né, que sai todo ano aí e tal. Porque eu ainda acho que tem muito de um discurso de ódio camuflado, assim, né? Mas ainda assim, várias das coisas que eu vi ali, que a gente vê ali todo ano. Então, pra quem não sabe, a planilha é um documento que a galera preenche colaborativo, que basicamente responde a pergunta como é que é trabalhar aí. E aí a galera responde, de que agência tá falando, de que empresa tá falando e o que tá acontecendo lá. E ainda assim, a Mutato aparece. E por isso que essa pergunta vem agora. Como é para um sócio que desenhou o seu modelo, não baseado nisso, mas que isso é uma das premissas para ela virar uma empresa que estimula jovens, que atrai talentos jovens? Como é que isso bate para um sócio? E principalmente, ser citado numa planilha para a Mutato vira pauta lá dentro, assim, isso vira um debate? Como é? Assim, vamos separar. Aí eu acho que tem que separar, né? Duas coisas diferentes. Uma é a pessoa, o outro sei lá, pessoa física e pessoa jurídica. Eu odeio esse tipo de separação, mas ela é importante ser feita. Então, assim, pra mim, André, assim, uma sensação de fracasso absoluta, entende? Porque você parte do pressuposto que você está criando um ambiente em que você sabe dos problemas e abre o diálogo. E cara, bem-vindo à realidade, assim. As pessoas vão ter experiências ruins e elas, de repente, não se sentem à vontade de te relatar isso. Ainda que você faça um esforço para que o ambiente seja aberto, que as pessoas possam, de fato,
falar sobre os problemas, se você não resolver os problemas, de fato a experiência da pessoa é ruim. Então, felizmente eu já tenho mais de 40 anos, então eu consigo ver essas coisas de uma maneira não egóica, assim. É isso, é um fracasso, entendeu? Então, assim, putz, a gente realmente ainda não conseguiu, e talvez não consiga nunca, dar conta de todos os problemas que uma empresa tenta evitar ter. Inclusive, estamos bem longe disso. Uma coisa que eu acho importante falar das planilhas, a origem da planilha o Caio Andrade criou, né? Que é um cara muito legal, um cara que está na Hyper Island. Ele criou de uma maneira que eu acho muito interessante, que é assim, e aí, como é trabalhar aí? Né? Vamos pedir para o mercado responder. E eu percebi assim, que ao longo, foram acho que 4 edições da planilha. Da terceira para cá, eu percebo uma diferença muito grande, que são pessoas apontando o dedo para citar outras pessoas, e muitas vezes é uma citação do banheiro do masculino, sabe? Que é uma parada que, assim, pô, eu vejo uma falta de humanidade mesmo, assim, de pegar, sei lá, eu lembro de uma frase que me marcou muito, assim, o gordinho vai comer meu lanche. Tipo, por eu ser um cara que tem obesidade, eu me compadeço dessa minoria de maneira total e absoluta, afinal de contas eu estou nela. E aí eu falei, pô, cara, você tá falando um negócio que, assim, de verdade, o que isso tem a ver com como é trabalhar aí? E aí, sabe? Então, assim, eu acho que a crítica, quando feita a um dirigente, ela ou a um cara que, sei lá, é um assediador, é um cara do mal, eu acho que ela é justa, entendeu? Porque eu acho que o cara ganha pra isso. Ou, no caso do dirigente, o assediador, ele tá pedindo isso, né? Ele tá fazendo uma coisa má com uma galera. Tô pensando aqui nas pessoas físicas, né? Sim. Então, assim, pra mim, André, pro meu sócio, quando a gente vê a crítica lá que tá direcionada pra gente, a gente fala, bom, beleza, temos que lidar com ela, temos que aceitar e sim, temos que olhar. Eu acho que ela é super necessária. A gente faz pesquisas de clima na Mutato para entender como é trabalhar aqui há 3 anos. Mais ou menos um pouco antes dessa planilha surgir, a gente já começou esse processo. No começo era uma pesquisa identificada, e aí logo que a gente fez essa pesquisa, a gente percebeu que algumas coisas não vinham à tona no processo da pesquisa mesmo. E aí o cara que fez a pesquisa recomendou, né, que era um colaborador nosso, falou, pô, eu acho que o certo era fazer essa pesquisa não identificada e fazer ela identificada só se a gente quiser qualificar melhor algumas coisas. Então, um lado a gente precisava ter capturado essa crítica, essa reclamação aqui dentro, para a gente trabalhar ele em primeiro lugar. Aí tem um lado. O outro lado que é mais difícil, assim, você precisa dar atenção para vários problemas que estão ali. E você também precisa entender, que eu acho que isso talvez seja a parada mais difícil, que a tua empresa não é para todo mundo ficar... Nem todo mundo vai gostar. Nem todo cliente... Eu vejo uma parada que é assim, o sonho de todo marqueteiro é que seu produto seja consumido por todo mundo, entende? Isso é um sonho bem não capitalista, né? Porque pelo capitalismo deveria que seu produto fosse consumido por uma parte muito grande do mercado, mas não por todo dele, porque senão é uma competição. Então, quando a gente é um prestador de serviço, eu acho que a mesma coisa acontece, né? A gente adora criticar o cliente, e aí botando, né, essa crítica apontando pra gente, é assim, cara, não é todo mundo que vai gostar da gente, não é todo cliente, não é todo colaborador, não é todo parceiro comercial que vai dizer, pô, seu trabalho é muito bom. Então, eu acho que essa parte é a parte que você precisa olhar para aquela crítica e falar, cara, como eu consigo melhorar? Eu vou zerar todos os problemas ou eu vou escolher e vou tentar diminuir para níveis que eu considero que são mais porque se propor a zerar todos os problemas é um sonho que você não vai conseguir cumprir, né? Ou então, se você conseguir cumprir, parabéns, você é um cara muito foda, e no dia seguinte você vai descobrir que os problemas vão voltar a existir, porque eles são uma empresa feita de gente, né? Você não é lidar com robô, com cadeira, você está lidando com gente, e no dia seguinte as pessoas têm dificuldades, questões e conflitos. Agora, obviamente, tem problemas que são estruturais que você fica tentando resolver porque você sabe que isso afeta
o negócio como um todo. Então, assim, por mais... Voltando, né, tentando ser específico, né, eu acho que, pelo crescimento que a gente teve como empresa, né, de sair em 2014 de 40 e poucas pessoas para hoje mais de 100 pessoas, e aí tem a Argentina e tem a Colômbia, acaba, e às vezes por questões que nem são do trabalho, são por você fazer escolha por abrir a empresa para ter uma diversidade maior de pessoas, você passa a ter, a gente é uma empresa que tem gente muito jovem, gente que às vezes não chega com uma expectativa, isso é um puta erro que a gente cometeu, que é não dar uma expectativa realista para as pessoas. Eu me culpo muito por isso, porque eu tenho um método de recrutamento que eu chamo de fazer entrevistas desmotivacionais. É um termo totalmente não técnico, assim, mas o meu objetivo é claro, assim, depois que o cara já tá meio que recrutado, né, você já fez o processo seletivo, o cara que decide, que é o cara que vai fazer a gestão desse cara, que tem conhecimento técnico, ele falou, esse é o cara que eu quero trazer. Eu sempre pedi, até eu botar até lá 60, 80 pessoas, eu pedi para fazer uma conversa final com o cara. E nessa conversa final eu fazia questão de trazer as questões que eu julgava serem problemáticas da empresa, ou daquela área, ou daquele gestor, e colocava na discussão para a gente olhar para aquilo ali antes de começar, entendeu? Porque de repente eu fui vítima disso quando eu tinha 20 anos. Eu mudei para um emprego e no dia que eu cheguei lá eu descobri que não era o emprego que eu tinha imaginado. E 15 dias depois eu fui demitido por ser incompetente. E eu tinha 20 anos de idade, sacou? Caraca. Então assim, e é isso, assim, eu cheguei num lugar para fazer entrevista e o lugar era de um jeito. No dia que eu fui trabalhar, eu tinha a impressão de que era Stranger Things, sabe? Tava no mundo reverso. Stranger Things. Things. Exato. Exato. E eu tava no mundo reverso. Eu falei, cara, cadê aquele pessoal alegre? Cadê aquele clima gostoso? Não tinha nada daquilo. Tipo, it's a trap, diria o Almirante Akbar. Então, assim, eu achava que isso era muito importante. E quando a gente perde essa capacidade, e é uma luta constante de fazer esse tipo de alinhamento de expectativa no começo, também a gente está preparando as pessoas para uma experiência péssima. E aí, cara, assim, a gente precisa ser sincero. De fato, a gente comete muito erro. De fato, a gente falha miseravelmente com muita coisa. Tanto com os clientes, né? Quanto com os colaboradores. E aí, assim, a gente perde conta. A gente perde pessoas super talentosas. E às vezes pior, né? A gente perde pessoas super talentosas que passam aqui e as pessoas não perceberam que elas são super talentosas. E obviamente, ou pior, né? A gente é obrigado a demitir uma pessoa, seja porque a gente perdeu uma conta, seja porque a gente não percebeu que essa pessoa é talentosa. E aí a gente, obviamente, vai lidando com uma situação em que você tem um passivo emocional com essas pessoas. Então, assim, hoje, depois da quarta, assim, a gente vê isso como um termômetro do trabalho que tem que ser feito. Eu acho que é uma coisa que tem que ser olhada, mas eu separo muito aquilo, a crítica individual, e eu tento discutir com a galera aqui de dentro, que me ajuda. Hoje eu tenho um time, né, cara? Antigamente eu era o RH da empresa, hoje eu tenho pessoas que me ajudam com essas coisas. Então eu tento dividir com essa galera e discutir o que vocês acham e tal. E a gente tenta ir, por exemplo, nas áreas e conversar com as pessoas para poder entender e aí priorizar o esforço que a gente vai fazer para resolver problema. Mas eu falo que é tipo você acordar todo dia, saber que você vai trabalhar e que no final você vai falhar, entendeu? E isso aí eu acho que se você não tivesse essa tranquilidade de lidar com essa falha, eu acho que aí sim vai ficar muito difícil, porque aí você vai querer esperar que as pessoas sejam muito legais com você e te amem por uma relação que, na verdade, é uma relação de trabalho, entendeu? Sim. É só trabalho. Então, assim, no final do dia, as pessoas vão ter um dia merda, porque teve uma rotina que aquele dia foi ruim. O melhor cliente do mundo, o cliente mais legal do mundo, vai ter um dia merda, entendeu? A melhor equipe do mundo, que todo mundo se ama, vai ter um dia merda. Então, ter a expectativa também, sabe? Que ser madura, de que é um trampo, é um trabalho, que você chega lá
aparece, faz o seu trabalho, respeita todo mundo, e ainda assim pode não ser um dia bom, eu acho que também as empresas precisam... Eu acho que o publicitário ainda coloca um glamour, e aí tem uma combinação que é, de um lado, a cultura publicitária que ainda existe no Brasil, que é a cultura do rockstar, do cara que é um gênio, é um deus, isso existe. Você vê meninos de 22 anos com a cabeça que é exatamente essa. Não são todos, mas existe, e eu não diria que... Eu acho que se todo mundo passasse na terapia, a gente ia descobrir que é bem alto esse número. Então isso é uma parada que a gente pode dizer que é old school. E do outro lado você tem uma questão millennial, que é uma expectativa que ela... Eu não sei se é millennial, talvez seja só jovem, né? Caras de 40 anos adoram atribuir à geração anterior coisas que a geração posterior, aliás, coisas que a geração anterior fazia e não, você não dava o nome da geração, né? Então talvez seja uma coisa de pessoas jovens. Elas têm expectativas muito grandes, e à medida que essas expectativas não se confirmam, elas ficam muito frustradas. Então, acho que é normal da juventude, né? Você tem um relacionamento de 3 meses, termina e, putz, é a coisa mais grave da vida. Com 16 anos, com 20 já espero que seja diferente. Mas a gente tem gente muito jovem, então essa mistura às vezes a gente vê, sabe? As pessoas vindo com uma expectativa que vai ser talvez impossível de alcançar. E aí que talvez assim, estamos fazendo a nossa parte do trabalho, que é dar a expectativa da realidade do que a pessoa vai encontrar aqui, ou a gente está enrolando esse cara, tá dando uma expectativa. E assim, infelizmente, eu preciso dizer que eu acho que a gente já enrolou as pessoas. Eu não acho que a gente quis enrolar as pessoas. Eu certamente nunca quis enrolar ninguém, porque eu acho que essa mentira mentira tem perna curta, essa mentira tem a perna mais curta ainda. É o cachorro salsichinha, sabe? A perninha bem curtinha. Porque o cara não adianta, o cara vai trabalhar dentro da empresa, ele vai ver a realidade. Então, assim, a gente vai acabar se enrolando nisso aí. Mas, de fato, assim, a gente já, sem querer, trouxe a pessoa explicando para ela uma realidade que não se concretizou. E isso aí, cara, é receita de fracasso. A gente tá vendo hoje 1 milhão de novos modelos de negócio surgirem, que em várias medidas acabam deslocando as agências, consultorias, creators, plataforma e todo mundo se atravessando e tal. E com isso, tem um monte de gente fazendo uma ginástica, assim, pra se afastar do rótulo agência, né? Hub de pessoas inquietas, um ecossistema criativo em busca de um propósito, etc. Tudo bem para Mutato ser chamado de agência nesse cenário onde tá todo mundo se afastando, assim, desse termo e o contexto tóxico, assim, que ele carrega? Eu sou, assim, acho que branding é importante, posicionamento é importante. O meu sócio é bem preocupado com a escolha das palavras e tal, mas para te dar um bastidor, assim, há alguns anos atrás eu falei que a gente tinha que ser chamado de estúdio, e a gente não adotou esse nome porque de um lado o estúdio é percebido como 3 caras numa sala fazendo design, ou do outro lado um grande salão escuro onde entra a câmera, né? Na gringa você vê muito esse conceito de estúdio para produzir conteúdo, né? Você chama BuzzFeed Studios. Todo mundo entende que aquilo ali é a área de produção de conteúdo. De verdade, cara, eu acho que existe um problema muito grande, que é assim, o que você é, cara, de verdade? Você é um lugar onde todo mundo se formou em propaganda, trabalhou em agência tradicional e agora você está dando consultoria pro cara, ou você está dando, enfim, entregando um produto XYZ, e você não quer ser chamado de agência? Legal, eu não vejo problema. Agora você é uma agência que vai fazer o produto, a entrega criativa, botar no ar, veicular o material, comprar mídia e não quer ser chamado de agência? Pô, então, cara, se chama golpe isso aí, né? Então, assim, eu acho que, sabe, eu acho que tem uma coisa nesse cenário de comunicação que as pessoas às vezes se preocupam mais com o nome do que com o que elas vão fazer. Eu acho que tem muitos jeitos de você se reinventar. Agora, o que eu acho no final é que, de verdade, hoje eu acho que isso importa muito menos. Eu acho que os clientes estão comprando as coisas pelas entregas. Obviamente que o branding
e a espuma que você cria em torno disso te ajuda a vender uma entrega. Mas no final do dia, cara, tem uma entrega ali para ser feita. E no final do dia, às vezes, no nosso caso, é muita coisa no final do dia. Em alguns casos é no final de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano. Uhum. Mas no final, o cara vai te medir por uma entrega. E se o cara não souber te medir por uma entrega, ele vai desaparecer. Porque o cenário também é adverso para as marcas. Ao contrário do que já foi muitos anos atrás, em que era muito confortável. Você podia cometer muito erro se você fosse uma grande empresa de produção, uma fábrica, né? Uhum. E você tinha uma marca forte. Hoje em dia, esse mercado de consumo está muito volatilizado. E aí eu acho que eu acho que o publicitário adora falar mal de cliente. E o cliente, cara, eu vejo ele cada vez com um pensamento mais sofisticado. Você vê o cliente indo lá e recrutando o cara no veículo, que é o Twitter, o Facebook, o Google. Ele contrata esse cara. Aí você vê o cara que está numa agência indo para o cliente. E você vê, entende? Aí você vê o cara que é do cliente indo abrir uma agência. Aí você vê o cara que é da agência indo para o veículo. Ou seja, você vê todo mundo trocando. Eu acho que essa troca faz com que essa cortina de fumaça ela tenha cada vez menos força, entende? Cada vez mais é fácil você atravessar a cortina de fumaça e ver o que tem lá dentro. Tá, e olha só, a Mutato ela surge em 2012. Essa pergunta é bem do ponto de vista de negócios, assim. Lá por 2015, a gente começou a ouvir mais fortemente sobre as consultorias de negócio ali, as Big Four ali, Deloitte, McKinsey, PwC, Accenture, chegando mais fortemente no mercado de comunicação, né? E sendo um desses modelos que estavam deslocando essas agências. O receio que o mercado passou a ter, então, a partir de 2015, 2016, sobre essas consultorias, pode ser a sua percepção a partir da Mutato ou a sua percepção de mercado? Porque eu lembro que foi um negócio, assim, tipo, em toda semana, todo dia tinha um negócio no Adweek, no AdAge, lá, as consultorias, não sei o que, não sei o que lá. Isso se confirmou passados esses 3, quase 4 anos, assim? Eu acho que sim, cara. A Droga5 pertence a Accenture. Eles compraram agora, né? A New Content pertence a Accenture. A Camarama pertence a Accenture. A Fjord, enfim, cara, os caras compraram um monte de empresa. A Deloitte também, acho que nem todo mundo se mexeu. Mas, de toda maneira, assim, o papel o que eu acho que existe para mim de maneira muito clara é as empresas de comunicação de maneira pura, né? A agência é uma empresa... Eu sou jornalista, né, de primeira graduação, de única, né? Essa é a minha primeira. A minha de graduação. Então, eu tendo hoje a olhar o mercado de comunicação como uma coisa, entende? Como que tem o PR, que tem o veículo, que tem o creator, que tem a agência de publicidade, a empresa de mídia de performance, tudo isso é parte desse mercado. Eu não consigo olhar para um pedaço só, porque as empresas de tecnologia, porque uma coisa atravessa a outra, e todo mundo concorre com todo mundo. Mas, tentando responder a tua pergunta, eu acho que essas empresas, elas ocuparam um lugar que as empresas de comunicação não ocuparam, que assim, as empresas de comunicação, sejam os grandes veículos, sejam as grandes agências, seja a outra empresa que você quiser ser, que tenha comunicação no cerne, a empresa de PR, ela tinha o CEO, né, o board de uma multinacional pedindo conselhos. E esses conselhos, eles foram enviesados pensando apenas no mercado de comunicação e não pensando no negócio do cliente. Então, se abriu uma brecha gigantesca. Eu ouvi de um cliente uma frase que eu achei que é emblemática, assim, o motivo de eu estar escolhendo vocês é porque eu cansei da minha agência atual. E o motivo de eu ter cansado da minha agência atual é que faz 3 anos que eles me dão a mesma solução. E há 3 anos que o meu resultado varia. Sempre que o resultado vai bem, ele diz que o resultado ter ido bem é resultado direto do trabalho dele. Sempre que o resultado vai mal, ele diz que é resultado da economia. Só que a economia não variou dessa maneira que o meu resultado variou. Você entende? Análise básica de dados, assim. O cara só analisou a situação do país e viu que alguém estava me enrolando. Exato. E por quê? Porque o cara tá muito preocupado com o filmaço que eu vou fazer. Tá muito preocupado com um plano de mídia. Ele tá muito preocupado com coisas que só dizem respeito a ele, entendeu? Seria como você comprar um carro em 2019 e o cara dizer, você pode escolher qualquer cor desde que seja preto. Isso funcionou super bem pro Henry Ford na época que lançou o Ford T29. Em 2019 não vai funcionar tão bem.
Talvez se o cara conseguir criar uma comunicação em cima disso, e um charme, em cima de só ter carro preto, só vendendo os limousine e Uber Black, pode ser até que funcione, mas enfim, não faz sentido, entendeu? Então eu acho que o que essas consultorias fizeram foi ocupando esse espaço, e aí eu acho que a gente também tem a mania de ser muito ingênuo. Por que as consultorias estão olhando para esse negócio? Porque eles são geniais, eles são muito inteligentes. Eu tenho uma outra teoria. Se você é uma empresa que tem uma parte do seu negócio toda baseada em tecnologia, no modelo que nos anos 80 funcionava, você deveria estar muito preocupado, cara, porque esse negócio vai morrer. Qual é a tecnologia mais absurda de comunicação que tem hoje que não está disponível na mão de qualquer adolescente? Não tem, cara. O melhor e-mail é o Gmail, o melhor celular é o que está à venda na loja, não é um BlackBerry, não existe um Samsung especial para executivos, entende? Ou seja, tudo que você tem de tecnologia da informação hoje, ela está num lugar que está na nuvem, que ameaça também uma parte significativa do negócio desses caras. Os caras fizeram uma planilha, botaram para frente, olharam e falaram, em 10 anos uma parte substancial do meu negócio morre. Para onde eu vou agora? Deixa eu ver aqui. Quem está dando mole no mercado? Sei lá, Lava Rápido. Lava Rápido está dando mole. Putz, Lava Rápido, isso não é bom nisso. E esse outro negócio aqui? Aconselhar o cara e produzir comunicação. Pô, tem uma parte disso que eu acho fácil e uma parte mais difícil. Então tem um movimento que eu acho que é até natural, entendeu? Pela não ocupação do espaço da maneira adequada. Aí vem finalmente a sua pergunta. O cara que fala pro Hyperlink se confirmou, como mercado, se confirmou. Na percepção da Mutacto, aí eu acho que a gente se desenhou como empresa para ocupar um espaço que ninguém quer ocupar, que é um espaço de execução. Ninguém quer ser execução. Sim. Todo mundo quer ser estratégia. E a gente acredita que a estratégia é importante pra caramba. Não é que é pouco importante, não. Ela é fundamental. Mas assim, o que vai pra rua? É o que decide, cara. Então assim, eu vou trabalhar com outras pessoas na estratégia, mas eu quero fazer a entrega. Eu quero botar o filho na rua. Eu quero ajudar a parir a criança. E essa foi a natureza da gente desde o começo. Então eu acho que nesse lugar que a gente ocupa, talvez a gente seja, sei lá, o lugar que menos vai enxergar esse avanço hoje. A gente está mais cego a esse avanço. Ainda assim a gente vê. Agora, todo mundo gosta de falar que determinada empresa de comunicação parece um transatlântico, certo? Nossa, essa empresa é tipo... Qualquer empresa grande é isso. Essas empresas que são os clientes, né, multinacionais, e essas empresas que são as consultorias que conseguem cobrar valores que são bem altos, em geral, principalmente esses clientes multinacionais que conseguem pagar, são grandes transatlânticos, seja de um lado, seja do outro. E para manobrar, as coisas demoram. Então, minha opinião as coisas estão andando na velocidade que elas têm que andar. E acho que essa velocidade é rápida. Acho que a gente vai enxergar melhor daqui a 1 ou 2 anos os resultados de tudo isso. Agora, nada é tão catastrófico, entendeu? Quanto eu acho que as pessoas do mercado de comunicação enxergam. Porque a gente acaba, é o que você falou, você está vendo toda semana uma notícia e você trata aquilo como se fosse semana que vem, agora que tudo isso aqui aconteceu esse mês, semana que vem vai acontecer outra coisa. E talvez as coisas demorem um tempo até essa acumulação acontecer. Mas eu acho que, volta e meia eu recebo indicação de uma pessoa que passou por uma dessas empresas, entendeu? Então, olha só, já normalizou, as pessoas já foram lá, já tiveram experiência de 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, já quiseram ir para outra empresa. E de repente, nessa outra empresa, talvez você já consiga recrutar. Então, ou seja, já não é mais um bicho de 7 cabeças ter alguém que vá trabalhar, que tem um diploma de publicidade, de repente, ou de jornalismo, ou de RTV, ou de RTV, ou de RP, a pessoa ir trabalhar numa consultoria, que antes só recrutava cara de engenharia, de exatas, basicamente, que é de empresas. Então, minha percepção é que avançou.
deixa eu te falar assim sobre cultura, pode ser sobre isso que a gente estava falando agora, né? Uma cultura que nas consultorias não tem, isso acaba atraindo uma cultura diferente nas consultorias, isso acaba atraindo esses jovens, depois podem voltar e tal. Mas sobre a cultura da Mutato especificamente, a Mutato desenhou a sua cultura efetivamente, assim, tiveram sessões, estudo, ou eu sei que eu ia perguntar, ou foi uma moda, uma coisa meio fluida, orgânica, mas isso pode parecer meio que foi a moda caralha, né? Mas assim, eu gosto. Teve momentos assim, teve momentos fluidos, ou teve momentos assim, tipo, não, desenha isso aqui, como nós vamos ser. Pode ser a questão de representatividade, isso foi uma opção, pode ser a questão de, sei lá, horário, modelo de remuneração, isso foi definido? Assim, eu acho que tem uma historinha que eu gosto de contar sempre, porque ela é bem sintomática de tudo isso, da parte da cultura. Quando a gente criou essa empresa primeira lá, a gente nunca tinha empreendido, nunca tinha sido dono de uma empresa. Eu sempre tinha trabalhado para os outros. E o Dudu, que foi o cara que me convidou para ser sócio, me deixou muito à vontade para cuidar da operação do negócio. Enquanto ele fazia uma parte de ficar em frente ao cliente e olhar para o produto final. Então, é como se ele estivesse sempre na primeira e na última etapa, e nessas etapas intermediárias eu estava muito à vontade para desenhar como eu queria. E aí a gente teve essa conversa lá atrás, em 2008, 2007, que, isso tinha que ser genuíno, assim. A gente tinha que fazer um lugar que as pessoas vissem, tipo, é muito ruim trabalhar num lugar que você descobre que as pessoas são falsas, né? É meio que você, tipo, sei lá, como se seus amigos, de repente, sei lá, parece um roteiro de filme de terror, entendeu? Você confia nas pessoas e no dia seguinte você toma uma facada nas costas. Então é muito ruim esse tipo de ambiente. E aí, se você tem uma empresa pequena, como, né, um grupo pequeno de pessoas, a gente não tinha condição de contar com gente que não tivesse afim, entendeu? Que tivesse afim de sair fora. Não dava. Então, assim, a gente desenhou lá atrás uma cultura que eu defini assim: vamos fazer uma empresa pra gente, como se a gente tivesse 20 anos e viesse trabalhar aqui. Já tinha 30, né? Como se eu, saindo da faculdade, e aí eu fiz essa empresa. Acreditando que ao ter 30 anos eu teria eu era igual a um cara de 20, e foi aí que eu descobri que eu era velho, com 30 anos de idade, porque eu lembro da primeira conversa que me deu essa certeza. A gente conversou de Exterminador do Futuro, e o cara dizia que o Exterminador do Futuro 1 era uma galhofa, e eu falei, mas como? Como assim? Esse é o filme, os outros é que são a galhofa. E aí ele falou, sei lá, vai ver que é porque eu vi dublado no SBT a minha vida inteira. Aí eu pensei, nossa, cara, eu vi no cinema. Entendeu? E foi um ato de rebeldia. Ter visto que eu não era parte da geração que eu queria recrutar na Colmeia, fez a gente ter essa conversa na época da Mutato, que a gente ia começar a Mutato e falou, cara, que empresa vai ser essa? E a gente pensou, obviamente vai ser a mesma coisa, só que diferente, porque não faz sentido fazer exatamente a mesma coisa que a gente já fez. E o que é esse diferente? A gente vai estar falando com... Aí a gente teve que olhar pra gente, entendeu? E perceber que, a gente era machista, tinha pouquíssima mulher na empresa, que a gente era racista, tinha pouquíssimas pessoas negras na empresa, e que a gente era homofóbico. Tinha um cara que era gay, assumido, tinha um cara. E esse cara, no começo da Mutato, teve lá, passou um dia por lá, e eu falei, muito saudade de você, cara, muito bom ter você por perto. E ele falou pra mim, é bom, né, ter o cara pra você fazer a sua gay joke do dia. E eu fiquei assim, caralho, não é possível que o cara enxerga que eu sou esse merda. E era isso, ele enxergava isso. Talvez não de maneira não tão forte, mas ele aproveitou pra descontar depois de um tempo que a gente não se via. E aí a gente falou, realmente, se a gente vai uma empresa que as pessoas se sentem assim, estamos fodidos, né? É melhor nem começar, vamos embora pra casa, arrumar um emprego em outro lugar que fez isso. E aí a gente falou, então vamos fazer. Só que eu não acredito muito nessa coisa de você, a partir do zero, desenhar. Eu fui para a primeira session de planejamento da Mutato. A gente leu o Lean Startup. Eu estava lendo o Innovator Dilemma e a gente estava preparadão para isso. E no primeiro dia, o cara que era mais preparado em tudo isso, o cara que trouxe o Lean Startup para a gente ler, e que seria o nosso diretor de negócios, o cara responsável pela parte de atendimento da empresa, ele pediu demissão. Eita. No primeiro dia, no final da session. E aí meio que... Caralho. Entendeu?
E aí eu pensei, nossa, isso é um mal agouro, né? Tipo, o cara que vai te ajudar a vender morreu, a empresa faliu. E aí, assim, a gente só foi ter um cara de negócios nessa empresa, no Tato, quando ela tinha 9 meses. A gente só foi ter um cara de planejamento quando ela tinha 2 anos. Só foi ter um cara de mídia quando ela tinha 4 para 5 anos. Então, assim, eu acredito muito também que business plan bom é aquele business plan que você, depois que termina, já caducou, que você está livre para jogar fora. Então, assim, não é que a gente não tenha montado um modelo de negócio, não é que a gente não tenha pensado na cultura, mas a gente não conseguiu ser diferente de quem a gente era. Para ser diferente de quem a gente era, a gente teve que se mudar. Então, eu vou dar um exemplo, assim, eu acho que eu não deixei de ser homofóbico, eu acho que eu não deixei de ser machista. A última vez que eu conferi no meu relacionamento em casa com a minha senhora, ela me disse que eu era machista, entendeu? Aqui em casa também, empatou, tá? Na última vez do censo aqui. Então. Só que aí ao contrário de quando a gente começou a namorar, estamos juntos há 15 anos. Há 15 anos atrás, eu não falo, putz, você também reclama pra caramba. Eu entendo que, tipo, tá, me perdoa, eu fiz merda. E aí, terminada essa frase que me livra do problema, eu realmente quero não fazer a merda de ser um babaca. E aí é isso, eu acho que assim, a gente desenhou um pouco, e a partir do desenho que a gente fez, muita coisa não funcionou. Essa sensação de fracasso é uma sensação muito constante, assim. Imagina que teve um dia, quando a gente estava chegando perto de passando de 90 pessoas, tinha 90 pessoas, que a gente perdeu uma conta, e eu falo a gente porque foi literalmente isso. Eu e meu sócio, a gente foi pra uma sala e a gente demitiu 15 pessoas num dia. Caralho. Tipo, cara, a gente demitiu, tipo, 15, 20% da empresa, entendeu? De uma vez, num dia só. Horroroso. Cada pessoa que chega numa sala sabia que ia ser demitido. Então, foi o pior dia da minha vida, assim. Na verdade, o pior dia da minha vida foi a véspera disso. Porque eu não conseguia dormir, foi horroroso. E foi péssimo, assim, foi péssimo. Então, essa sensação de fracasso que te dá demitir 15 pessoas numa sala durante um dia, a gente ficou 10, 12 horas. Algumas foram rápidas, as conversas, porque a pessoa falava, cara, eu tô aqui há 2, 3 meses, sou estagiário, entendo. Outras pessoas estavam com a gente há 1 ou 2 anos, pessoas que a gente não queria deixar ir, mas a gente não tinha grana para pagar o salário de todo mundo, então a gente tinha que deixar ir. Então, assim, eu acho que esse papo de quem desenha uma empresa assim, você precisa ter muita grana para isso dar certo, entendeu? Se você não tem muita grana, você vai ter que fazer um plano e vai ter que se adaptar, entendeu? É tipo fazer uma viagem pegando carona, entendeu? Você não vai dizer que dia tal você dorme em tal lugar, porque carona pode ser que você não arrume para aquele lugar e você vai dormir em outro lugar, entendeu? Agora, se você tem grana para comprar, fazer sua volta ao mundo de avião em classe executiva, você consegue desenhar um plano animal, incrível. A gente não tinha grana para viajar ao mundo de classe executiva. Tá, mas deixa eu te perguntar, nesse sentido, assim, ó, a gente tem debatido muito, já há um bom tempo, cultura, DNA e tal. Você acha possível, então, nesse sentido, tipo, adaptações, né, sobre, como você contou, você foi adaptando isso ao caminho. Você acha possível uma agência que a gente conhece como tradicional aqui, mas como você falou que não tem problema em ser, né, mas você acha possível uma agência como tradicional reinventar sua cultura e efetivamente, assim, mudar o DNA? Ou, como a Gabi falou no último episódio, assim, aquilo tá voltando, assim, martelando isso enquanto você falava pra mim. Ou você acha que agências que já estão aí, já tem aí 100 anos de propaganda moderna com as mesmas áreas, com as mesmas pessoas, com o mesmo tipo de pessoas, inclusive, elas vão conseguir se remendar? Ou você acha que efetivamente elas conseguem propor algo novo, assim? Então, eu nunca trabalhei numa agência desse tipo que você tá falando. Então, eu não tenho muito eu não tenho nem o que dizer pra você, entendeu? Eu nunca trabalhei, eu não conheço de fato. Eu conheço de fora, entende? Eu conheço do lado. Eu até conheço por dentro, mas uma coisa como prestador de serviço, você ir lá e ter reunião porque é fornecedor, ou como parceiro, ou como competidor, ou como até associado a ele. Mas é diferente de quem trabalha lá dentro. Então, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para te responder isso, porque eu não estou exatamente no mesmo negócio que o cara. 2, eu acredito que
mudaram o negócio, mudaram a empresa. A Mutato tem mudança no nome. A gente já mudou o modelo de negócio. Eu estava fazendo uma conta recentemente e eu vi que 35% da receita da Mutato foi inventada no ano de 2018. Até 2018, 35% do negócio que a gente tem hoje, na Mutato não existia faturamento nesse negócio, entendeu? Obviamente que eu perdi receita em coisas e ganhei em outras, então eu tive que mudar. Dito isso, tentando provar meu ponto de que eu sou super capaz de mudar, a cultura da Mutato, que foi super desenhada num esquema muito mais vamos no papel de pão e a gente vai mudando e eventualmente a crítica vai ser de ser a moda caralho, pelas críticas que a gente vem sofrendo de ter crescido, a gente também entende que não dá para ser mais assim. Então a gente está se mudando para não ser percebido mais, não é não ser percebido, né? Para ter uma atuação que não deixe margem para essa crítica ser tão forte. Porque a gente acha que também essa crítica está machucando a gente. A gente não quer que as pessoas se sintam diminuídas porque a gente não tratou as coisas com respeito. A gente achou que para uma empresa tão pequena, com tão pouca grana, fazer as coisas da maneira mais ágil e é super legal. Você vai lá para a gringa, Agile Methodology, maneiro, incrível, Scrum. A gente usava coisas desse tipo no DNA da empresa. Só que aí você percebe que um pouco de processo, um pouco de método, um pouco de conforto é necessário para você, porque você não conhece mais todo mundo. Existe uma teoria de convívio social, que eu nunca lembro o nome, que é incrível. Eu acho que a gente teve que... chama Dunbar, lembrei. Na verdade, o Google me lembrou. Tudo bem. Você procura lá Dunbar Number, D-U-N-B-A-R. Ele falava disso, que as comunidades elas existem até 150 pessoas, essas pequenas vilarejos e tal. A partir dali você não é mais uma comunidade no sentido estricto senso, né? Porque as pessoas não conhecem todo mundo, então você conhece um pedaço da comunidade e não todo mundo. Então, quando a gente chega perto de 150 pessoas, quando a gente passa a ter um escritório na Argentina, na Colômbia, o modelo mental que eu tinha para montar já caducou, e aí eu sou obrigado a mudar. Então, para eu ficar tranquilo, eu acho que todo mundo tem que conseguir mudar a sua cultura e o seu DNA, porque eu preciso mudar minha cultura e meu DNA ao longo do tempo. Mas eu entendo que fazer com que isso aconteça de fato como uma transformação e não como um remendo é um desafio, e aí que eu acho que está o erro. As pessoas julgam que não é um desafio, elas julgam que é uma necessidade que nós vamos fazer e está tudo bem. E a cabeça das pessoas, do ponto de vista social, ela é uma cabeça, um cérebro reptiliano, entendeu? A gente repete padrão de comportamento que a gente aprendeu na infância, na sala de aula. Por que você zoa o amiguinho que é mais fraco? Porque esse é o crime perfeito, ninguém nunca foi punido por isso. Então você quer chegar num grupo e as pessoas não te recebem bem, você olha quem todo mundo tá zoando, vai lá, faz piada com ele e você sabe que você vai ser aceito. Cara, isso aí é o cérebro reptiliano, isso é escrotidão em forma de sociedade, entendeu? Mas é isso que funciona. Então, mudar isso é um desafio muito grande e a minha abordagem para isso nós vamos tentar e vamos tentar com muita força, mas a gente sabe que falhar miseravelmente talvez seja a grande obra prima que a gente vai produzir, entendeu? Porque é muito difícil. E eu não vejo essa seriedade na maioria dos líderes da indústria de comunicação, talvez de uma forma geral. Eu não vejo as pessoas... Eu vejo as entrevistas e as pessoas já dão as coisas como resolvidas. Se você abrir o que se fala sobre diversidade racial, o Brasil já resolveu o problema. Todo mundo é muito diverso. E eu digo para você, a Mutato tem mais de 20% de população negra aqui dentro. A Mutato tem 60% de mulheres. A Mutato tem mais de 30% de LGBTs. A diversidade não está resolvida na Mutato. É uma treta. Agora, como é que os caras que têm 3% resolvem? Então. Eu acho sensacional, entendeu? Aí eu digo pra você, se o cara que tem 3% acha que resolveu, é um remendo e uma hora vai explodir na cara dele. Talvez exploda na minha também, tá? Por essa representatividade que você falou, a Mutato apoia vários projetos de transformação da indústria e também vários surgiram de profissionais que trampam aí ou já tramparam. A Mutato tem algum mecanismo de fomento, assim, para esses projetos, de apoio, ou ainda de debater esses projetos internamente? Não de maneira estruturada. Aí vem uma coisa que eu acho que você está trazendo aqui, que quando a gente conversou, essa provocação para mim foi muito legal.
Não, isso nunca foi de maneira estruturada, sempre foi uma conversa entre uma pessoa e outra. Obviamente que existe alguma coisa processual hoje na Mutato em relação a isso, porque eu tenho, né, uma área que junta cultura, RH e PR, que é uma área de 4 pessoas, tem um diretor, que é o Eduardo Zanelato, que está com a gente aí há 3 anos e meio, quase 4. Tem a Dani, que cuida de cultura, Daniele Matos, tem a Priscila de Paula, que entrou esse ano, e a Bárbara Lima, que entrou esse ano. A Priscila do RH e a Bárbara em PR, em relações públicas. Vou falar em português, né, cara? Obrigado. Às vezes é bom, né? Então, assim, essas 4 pessoas, especialmente na parte do que a gente está falando aqui, as 2 pessoas que estavam com a gente há mais tempo, a Dani e o Eduardo, elas tiveram um papel muito importante, mas outras pessoas que estão na empresa também tiveram um papel muito importante. Então, eu sempre cito a Priscila Muniz, que é a diretora de Insights da Mutato, que ela teve um papel muito importante em todo esse processo de diversidade. Assim. A Fernanda Guimarães, que é VP de criação, minha sócia, também teve um papel super importante, porque sendo uma mulher líder, ela enxerga as coisas de maneira muito diferente também. Sim. Mas, respondendo a maneira como a gente se relaciona com as coisas, ela ainda é muito orgânica e ainda é um pouco a moda que você citou aí. E não de maneira tão estruturada, talvez, quanto devesse ser. O que a gente tenta garantir é que a gente consiga ter esse espaço de troca, esse espaço de conversa bem aberto, assim, sabe? Tipo, de ser tão simples quanto alguém escrever um post no Facebook e o fulano comentar, sabe? E eventualmente discordar, e eventualmente até arrumar uma treta ali. Porque eu acho que se as pessoas puderem fazer um post sobre qualquer assunto e o diretor da empresa puder responder o que ele acha sobre aquele assunto e o estagiário puder dizer não concordo, achei uma merda, parabéns, sei lá, isso não for um drama, sabe? Eu acho que aí você começa a ter um ambiente que alguém pode virar e falar assim, cara, vocês viram esse projeto que legal? Sem ter medo do cara ser punido por isso. Mas eu não estou dizendo que isso já acontece assim no Mutato, não. Sim. Ainda é uma coisa que a gente tem algumas pessoas que estão muito de olho em como a gente vai se relacionar e quem são, porque a gente enxerga essas coisas como parcerias, entendeu? Parcerias que são necessárias para a empresa. Para que fique bem claro, né? Se eu tenho aqui uma galera que se identifica com coisas e essas entidades que apoiam essas causas que precisam da minha ajuda, e se eu conseguir achar um jeito de oferecer essa ajuda de uma maneira que eu não quebre, porque eu tenho uma finitude de recursos muito séria, por causa de modelo de negócio, remuneração, a gente não tem grana para fazer tudo que a gente quer, mas se eu puder dar um empurrão, uma ajuda, eu tenho certeza que eu estou fazendo alguma coisa que tem um efeito prático, tanto para aquela causa, para aquela entidade, quanto para o meu time, entendeu? Para o meu time falar, isso aqui valeu a pena, e às vezes vai valer a pena ao ponto do cara, por exemplo, né? O cara fala assim, putz, eu me fudi por causa desse projeto, tive que trabalhar mais do que eu devia, mas eu tô feliz, entendeu? E aí, assim, isso é a parte que eu acho delicada, porque o certo é a gente conseguir dar conta dessas coisas dentro de um horário de trabalho são, entendeu? Então, assim, mas assim, loucamente eu vejo que na maioria das vezes que a gente tem projetos que são assim, a gente também consegue ter um cliente que tem uma expectativa que quando você atende ele como um cliente de verdade, o cara fica mega honrado, entendeu? De não ser tratado como, tipo, vão fazer o fantasma pra mim. Não, a gente tá ali pra resolver esse problema de verdade. São poucas horas que eu tenho pra te dar, mas é o serviço completo. Vai chegar lá e vai ter o que tem que ter, né? O mesmo tratamento de um cliente qualquer. Você vai seguir café e água pro cara que nem você serve pro outro cliente, entendeu? Não é porque o cara não tá pagando que você não vai dar café e água pro cara. Entendeu? E aí isso acaba fazendo que o trabalho fique mais fácil, porque a relação é muito boa, então o cara confia, aí o cara aprova de primeira, ou se ele reprova, ele explica muito bem porque ele está reprovando. Pô, isso é meio o trabalho dos sonhos de qualquer pessoa que trabalha nessa indústria, né? É ter esse nível de interlocução e respeito.
Então aí você fala, pô, se eu conseguir salvar as horas do cara na minha organização aqui e não vender, né, dobrado esse cara para ele trabalhar 200%, ele vai conseguir sair no horário. E se tiver que ficar até depois do horário, não vai ser tanto. Agora, assim, a gente sabe que essa coisa de trabalhar dentro do horário é também uma treta, assim, é difícil. Então, daí vem o gargalo, que é assim, se a gente pegar muito projeto, se a gente tentar dar conta de muita coisa, a gente não vai dar conta. Então, assim, a gente fica meio com esse, tipo, a gente, até 2016, a gente nunca tinha feito nenhum projeto pro bono. Nada, zero. Porque não tinha condição. Eu estava vendendo almoço para comprar janta. Então, em 2016, a gente sentiu que, puxa, aqui eu tenho condição de fazer um projeto pequeno, e fizemos. Aí a gente vai aprendendo também a fazer de um jeito mais rápido. Aí, em determinado momento, a gente achou, então a gente consegue ajudar muita coisa. E aí a gente se enrolou e começou a não entregar. E aí, puta, pior cenário. Porque, né? Então, assim, a gente está sempre dialogando com a vontade de fazer coisas que são legais e que alimentam a criatividade, alimentam o espírito de equipe e alimentam também, sei lá, a cabeça das pessoas, né, no que elas acreditam, com a grana que a gente precisa para manter a máquina rodando. Tá, essa vai ser o tema da minha última pergunta, porque eu quero encerrar, porque eu acho esse tema super latente e importante aqui. Primeiro, eu queria te agradecer por ter respondido de uma maneira tão escudos abaixados, assim, reconhecer e tal, é bem parte disso, por causa dessas respostas que eu decidi fazer esse podcast, então obrigado por isso. Primeiro, assim, eu queria te perguntar, um dos debates que a gente tem hoje, e eu acho que vai precisar rolar um episódio só sobre isso, é sobre modelos de remuneração. Esse papo aparece muito devido à entrada das consultorias, né? Uma galera que chega e diz, cara, essa ideia aqui custa tanto, eu não vou ficar trabalhando pra ti só por BV. E aí, faz tempo que a gente já questionava o BV, mas pouca coisa era feita e tudo mais. A Mutato acredita em BV, precisa fazer uso destas tais drogas pesadas, ou ainda que modelo de remuneração é mais comum operar na Mutato? Eu acho que modelo de remuneração é uma grande treta, né? Se você lê Fast Company, eu gosto muito da Fast Company. Também. Eles falam sobre modelo de remuneração lá, de vez em quando falam sobre isso, como cobrar e tal. E é uma treta, cara, porque eu queria fazer um disclaimer antes, rapidamente. Por favor. O disclaimer existe Mutato hoje em Buenos Aires e em Bogotá, Argentina e Colômbia. Esses dois países, não a lei que regula a mídia no Brasil, ela é uma lei que ela é semelhante ao que regula a mídia no Japão. Tá. Então, o cenário que a gente tem no Brasil é parecido com o Japão. Lá, esses dois países, ele tem um cenário mais comum que você encontra nos Estados Unidos, por exemplo, tá? O cenário de comunicação nesses dois países não é mais virtuoso do que é no Brasil. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Então, assim, eu acho que tem uma parte grande do que o mercado reclama, que eu acho, assim, respeitosamente, sendo de fora, tendo me formado em jornalismo, é como se assim, eu sou formado em jornalismo, né? Vou voltar nesse papo. As pessoas se formam na faculdade e não são todas as pessoas que se formam em jornalismo e querem trabalhar na Rede Globo para ser William Bonner. Você entende? Claro. Beleza. As pessoas que se formam em propaganda, em grande parte, querem exatamente isso. Entende? E o que é exatamente isso? Vai ser o Washington Oliveto, vai ser o Nizam Guanais. E aí você pode atualizar para modelos mais novos, caras mais legais, mais contemporâneos. Mais legais não, mais contemporâneos. Você tem, sei lá, eu não quero citar porque... Tudo bem, não cita. Vou citar um, não vou citar outro, mas a real é para ser um criativo que é muito bom e que acaba sendo um rockstar. Agora, assim, o que sustenta o William Bonner estar sentado na Rede Globo? É a Rede Globo. Não tem o William Bonner sentado na Bandeirantes, na TV Cultura, você entende? Na MTV. E o que sustenta o cara que está sentado nessa grande agência, esse grande criativo que todo publicitário jovem quer ser? É o modelo comercial. Então, assim, o que me deixa meio maluco é isso, assim, todo mundo trabalha na indústria e muita gente, uma grande maioria, entra nutrindo o mesmo sonho, mas achando que o problema desse sonho é justamente o modelo econômico que sustenta esse sonho. Então, na minha cabeça, não faz nenhum sentido. Dito isso, no caso do modelo de negócio da Mutato, dos 5 maiores clientes que a gente não tem compra de mídia em 4. Em 3,
Dos 5 maiores, em 3 eu compro 0 de mídia. 0. Caraca. Então, assim, o meu modelo de remuneração não é o modelo das consultorias, mas é o meu modelo de remuneração, em que eu cobro pelo trabalho que eu faço. E eu discuto com o cliente o tempo inteiro essa cobrança. E se você me perguntar o que eu acho do modelo de remuneração, eu acho que ele é muito ruim, ele não é legal. Porque, eu vou te falar, assim, esse papo de que o cara vai cobrar pela ideia, me diz aí onde é que funciona bem pra caramba. Eu quero conhecer, quero muito conhecer essa empresa por dentro. Porque eu vou te garantir que se a gente olhar pra planilha, não funciona exatamente assim. Sim. Você cobrar pela ideia, né, assim, parece muito mais um desses sonhos que a gente tem de que eu vou viver da minha arte do que uma coisa concreta, de que é possível. Mas assim, qual é a alternativa? Cobrar a hora homem? Eu vivo assim. Eu não sei você, mas as contas da Mutato são pagas assim, com hora homem. E eu vou falar de novo, é uma merda. Não é bom. Porque não é justo. Entende? Porque... Mas entendo. Mas você entende o que eu quero dizer? É assim, eu acho que as pessoas põem muita culpa em coisas que estão lá fora, entendeu? Vamos simplificar. Esse modelo é ruim? É ruim. Então vamos discutir o modelo novo. Eu lembro que, tipo, o Martini lançou uma agência que tinha um modelo de remuneração por sucesso e tal. E era incrível, entendeu? E eu lembro de por que isso não rolou, entendeu? Porque no fim o cliente não queria pagar. Você entende? Tipo, se der certo demais não vale a pena. Então, peraí, vamos voltar pro FII. Entende? Assim, você também, a gente também, assim, o que de novo, né? Vou repetir mais uma vez, eu fiz jornalismo. Então, eu fiz uma faculdade que não me ensinava a lidar com o cliente. Entende? Não tem. Simplesmente, quem é o cliente do jornalista? Quem é o aprovador? Sim. É o par e depois o cliente é o comprador de jornal. É isso que você aprende na faculdade. Depois você vai descobrir que não é bem assim, mas é isso que você aprende na faculdade. E para minha surpresa, o publicitário põe sempre o cliente fora da jogada. Sempre. Ele acha que ele vai fazer uma coisa muito legal, apesar do cliente, apesar do contratante. E ele vai fazer um projeto muito legal, apesar do público consumidor. Porque o que você vai ver muitas vezes ganhando prêmio são peças que são para publicitário, de publicitário para publicitário, que não tem efeito no mercado. Então, mais uma vez, fazendo a crítica ao mercado, coitado do mercado, sofre tanto, né? Mas o que eu quero dizer é assim, esse papo de que você vai vir com um modelo comercial, com um modelo de remuneração completamente novo, é aquela velha piada do Garrincha, mas já combinando com os russos, o cliente topa pagar. É assim, olha, cliente, eu vou vir aqui e vou cobrar por uma ideia, a ideia tem esse custo absurdo aqui. Eu ouvi uma vez de um cara, a ideia é o único produto que depois que você apresenta, o valor dele depende totalmente do comprador, porque você já entregou para ele. Você concorda? Sim. Se você mudar o nome da Mutato para Matuto, a sua empresa vai crescer muito. Custa $1 milhão. Obrigado, não quero, minha empresa vai chamar Matuto. Mas aí eu vou te processar e tal. Sim, mas o problema da relação está estabelecido, entendeu? Você só consegue atribuir valor real quando ele é aplicado. Esse processo todo de vender a ideia, e assim, só para deixar claro, eu estou aqui confessando a minha incompetência de não ter conseguido trabalhar exatamente nesse modelo. Eu adoraria que o meu modelo fosse de uma remuneração previamente acordada em cima da ideia. Mas eu entendo que não conseguimos ter esse acordo com o contratante. O cara que vai assinar o cheque não topou pagar por coisas que não são muito mensuráveis. E aí a hora homem hoje é um modelo mensurável. Outro modelo mensurável é pelo entregável. Então você vai me entregar 10 bananas, 4 laranjas, 5 paredes de concreto, eu vou te pagar tanto. Que também não acho bom. Porque se você tem refação, se você tem... não tá na jogada. E se você consegue entregar mais rápido, também não tá na jogada. E aí, assim, todo prestador de serviço fala, não, mas então se eu conseguir entregar mais rápido... Mas é uma relação que o ônus de atrasar fica todo para você. Sim. O cliente vira sócio de te ferrar. Então também, sabe, quando você está vendendo por produto, né, por entrega, o cliente sente... O que o cliente faz se ele quiser te ferrar? Não aprova alguma coisa. Sim. Ele te dá muito poder pro cara que tá do outro lado. Enfim, então assim, eu acho que hora homem não é um modelo bom, mas a remuneração pela compra de mídia pura e simples também é um modelo complicado,
E aí eu queria só voltar num ponto. Como é que você acha que a consultoria trabalha? Ora, homem. Então. É assim. Não é cobrando por ideia. Então, assim, eu acho que pra gente ser disruptivo e buscar modelos novos, a gente tem que achar, tipo, alguma coisa que funciona em algum lugar e tentar trazer pra nossa realidade. E aí, nessa que você traz, se adapta e às vezes pode mudar bastante. Mas assim, eu falando como alguém que é muito incomodado com esse modelo, porque trabalhei na área de TI e acho que esse modelo tem vários defeitos, eu ainda não achei um modelo melhor. É tipo a democracia, entendeu? Tipo, não é o melhor sistema de governo, mas me apresente o melhor para eu poder adotar. Não achei ainda. Um outro movimento bem frutífero do mercado hoje é fazer cocriação com outros modelos de negócio. Agências, creators, plataforma, blá blá blá. E isso também diz respeito a romper com outro paradigma, que é o do trabalho baseado no ego, que a gente já comentou aqui, de publicitários egóicos. Mas a gente ainda tem muita resistência de agência que olham para essas novas formas de trabalhar e dizem, cara, eu entendo mais de Facebook e o Facebook, né? E aí, deixa que eu resolvo tudo aqui. A Mutato se envolve em projetos de cocriação com outras agências, com a plataforma, com os creators, chama todo mundo pra mesa, assim? Eu acho que todo tempo. Eu vou dar um exemplo, assim, tem uma cliente a cliente nossa hoje, que eu tô nesse momento, sabe aquele momento que você tá apaixonado por essa pessoa que tá trabalhando com você? É uma pessoa que, assim, que está sendo incrível trabalhar com ela. E essa pessoa veio de um veículo. E a gente fez projetos de cocriação com esse veículo. E eu nem posso dizer que os projetos deram super certo, entendeu? Porque eu não sei se deram tão certo assim. Mas o processo de trabalho te faz entender quem é a outra pessoa. Então, assim, a Mutato desde o começo teve que trabalhar com situações em que você tinha agência offline e você teria que supostamente adaptar a criação dos caras, e você sabia que aquela ideia de um filme de TV não funciona na internet, porque as pessoas vão... Bom, é o que a gente sabe, né? Você pega um filme de TV exatamente como ele é, põe na internet, pensando um filme que vai funcionar pra TV, as pessoas vão dizer, sei lá, um palavrão. Essa é a resposta que você vai encontrar. Credo, que delícia, sei lá, vai ser a melhor coisa que você vai... comentário que você vai achar, vai ser uma ironia. Então, assim, a gente sabia que aquilo não ia funcionar. E aí, como é que você convence alguém que é o líder a abrir mão disso? Então, assim, sempre foi um processo que exigiu da gente muita diplomacia, muita sapequice, muita vontade de quebrar o padrão para garantir uma entrega, porque afinal de contas a gente era medido pela entrega. Ninguém media se a gente entregou o vídeo, aí medindo se o vídeo deu certo. Então, se o vídeo deu certo, não adianta eu fazer o que mandaram, não adianta eu fazer o que vai dar certo. Então, com tudo isso a gente muito se arriscava e brigava e tal. Mas à medida que o cara entendia que aquela briga não era uma briga egóica, e era uma briga pelo resultado, às vezes já aconteceu a gente fazer 2 jobs, entendeu? No lugar de fazer um. Tipo, tá bom, eu vou fazer o que você tá mandando eu fazer, eu vou fazer esse outro. A gente vai botar esse aqui e vai botar esse aqui. E a gente vai botar um trocadinho de mídia em cada um. E vamos ver o que vai acontecer. Aí na hora que você tem um hit, é indiscutível, entendeu? Eu botei R$10 aqui, R$10 aqui, e o resultado é esse. Você quer fazer com R$1.000 para ver? Aí ninguém, hoje em dia todo mundo sabe que não precisa subir a grana, que você já tem uma amostra do resultado, porque se é um empate técnico, é um empate técnico. Se é uma diferença grande, é matemática simples. Então, assim, a gente foi forçado a existir num ambiente em que a gente nunca foi o maior animal. E isso talvez seja o grande desafio que a gente tem hoje, que é perceber que a gente pode ser, frente a outros parceiros, um animal grande, entendeu? Então, assim, você entende o que eu quero dizer? Claro. Hoje, o que eu digo é assim, a gente é muito acostumado a trabalhar com cocriação, a gente está muito tranquilo. Por exemplo, eu acho que a gente só tem um cliente em que a gente é tipo a única agência, vamos dizer, né? Na mesa. Em todos os outros clientes que a gente tem, é normal que a gente tenha outros fornecedores o tempo inteiro lá, outras agências e tal. Isso é normal pra gente. Chama segunda-feira, normal, 3 da tarde. E aí tem um cliente que supostamente a gente é a agência líder. Pois bem, apareceu um fornecedor específico de uma entrega que a gente fazia muito bem aqui dentro da Mutato, que vendeu para um cliente nosso a especialidade deles. E a gente foi lá para sentar no banco traseiro, no assento conforto ali, e assistir os caras explicarem para o cliente. E o cliente convencidaço. Beleza, cara, vamos lá, vamos aprender.
talvez a gente não esteja mais fazendo o trabalho tão bem quanto a gente fazia. Se eventualmente a gente perceber que há um trabalho mal feito, a gente pode até brigar, mas se o trabalho for bom, por que a gente vai ter que partir da premissa de que a gente é sempre melhor do que os outros em tudo que a gente fizer? Então, assim, ter essa humildade, assim, essa vontade de, no fim, entregar um projeto bom, o que acho que faz a gente sobreviver. Então, se envolver no projeto de cocriação, respondendo a pergunta, é o nosso dia a dia. O desafio que eu vejo é como não se tornar um outro tipo de empresa porque você cresceu. Esse é o desafio que eu acho que é mais fundamental. Talvez se eu soubesse responder essa pergunta, eu estaria dando um coach para as pessoas. Para encerrar, por isso que eu deixei essa pergunta pro final, porque essa é a pergunta, junto com aquela da planilha, que ela mais tá me explodindo a cabeça, assim, sempre que eu penso sobre ela. Depois que a gente começou a debater sobre inclusão, representatividade, a gente teve avanços importantes com relação à presença de pessoas dessas minorias, grupos minorizados dentro da agência, especialmente na Mutato. Só que agora a gente começa a debater como incluir de fato essas pessoas, né? Eu li uma frase essa semana que direto ela tá vindo, assim, nas conversas que eu tenho, que é, diversidade é convidar pra festa e inclusão é chamar pra dançar. Porque, assim, o que eu vejo é cruel. Eu queria poder dar a citação dessa frase, não sei de quem foi mal. Mas, assim, o que eu vejo como cruel é alguém que tem que pegar um bus e aí tem que trabalhar até as 3 da manhã. Isso eu não tô falando que acontece na Mutato, tô dando um exemplo de o que pode acontecer numa agência que tem outras más práticas, mas ainda assim quer se manter diversa, né, e tal. Minha pergunta é, a Mutato já começa a pensar em como dar suporte pra essa galera mesmo, assim, suporte no sentido de entender que as pessoas precisam de outras estruturas pra chegar naquele mesmo estágio onde outras pessoas estão ali, entende isso? Entendo. Essa, eu diria que é uma preocupação desde o começo. Então, assim, tem coisas que a gente consegue dar conta. Então, assim, por exemplo, essa questão especificamente, assim, qualquer pessoa que sai depois das 10 da noite tem que ter um táxi para ir para casa. Mas se o cara mora muito longe, então ele tem que ter um táxi para ir para casa, entendeu? Faz tempo que a gente já consegue prover esse tipo de benefício. Ou, se a pessoa tem que ficar até mais tarde, ela pode levar o computador dela, porque não trabalha com notebook hoje, ela pode trabalhar de casa. Ou se a pessoa tiver um problema com o filho dela, ela também pode trabalhar de casa. Sim. Ou se a pessoa tiver um problema de fato, que ela não pode estar naquele dia, naquela hora, a gente tem que conseguir ter um time que consiga dividir esse trabalho para que... Você entende? Porque aqui, pensando que eu estou trabalhando no modelo anônimo, não é que eu estou querendo enganar o cliente, é porque a pessoa tem que ter o direito de ficar doente e eu consigo entregar para o cliente. Então aí a gente vai ter que conseguir dividir essas tarefas. Então tem uma coisa aí que é fazer o balanço da carga, né, o load balance, para que as pessoas não sejam sobrecarregadas. Só que a gente não consegue isso sempre. Do outro lado, a Gabriela citou o Instagram da Verônica, né? E a Verônica trabalha comigo. E depois que ela estava aqui há uns 6 meses, eu ouvi um monte de feedback positivo e tal. Eu juntei alguns profissionais negros da Mutato que tinham alta performance avaliada pelos gestores e consistência de entrega, né? Então, assim, o gestor avaliava que ele era um cara que tinha alta performance e ele era consistente, porque às vezes existem caras que não têm alta performance, mas são muito consistentes, e caras que têm alta performance, mas não mantêm consistência. Então a gente juntou um grupo de 12 profissionais e eu sentei para conversar com cada um. E o primeiro ponto dessa conversa era: me conta a tua trajetória. E quando eu vi a trajetória da Verônica, eu descobri a seguinte coisa: eu gosto muito de jogar biscoito para mim mesmo em relação à minha trajetória. Eu passei muito perrengue, não foi uma trajetória simples e fácil. Eu vim de um estado pequeno, mudei de carreira, vivia bem mal de grana. Tá? E aí, na história da Verônica, quando eu vi a história da Verônica, uma coisa me chamou a atenção, que é assim: cara, essa mina teve muito azar, né?
ela com 26 anos, ela na faculdade decidiu que ela queria ser planejadora, tá? No começo da faculdade. E só aos 26 anos ela conseguiu achar um emprego de planejadora aqui na Mutato. Sacou? Caralho. Ela ficou tipo 5, 6 anos trabalhando e chegaram a pedir pra ela trabalhar de recepcionista enquanto ela fazia o trampo dela. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar que todo mundo tá numa corrida, vamos pensar assim, na vida profissional, uma coisa que é tipo uns 100 metros raso que não termina nunca, né? Então você corre, tem que pular barreira, e aí quando dá os 100 metros, simplesmente começou segunda-feira de novo, e você começa tudo de novo. E, beleza, todo mundo tem essa sensação. Mas olhando, conversando com essas pessoas, você começa a ter a sensação mais clara que essas pessoas estão correndo 100 metros rasos, só que a pista delas está inclinada, entendeu? Tem um ângulo de 30 graus ali. Então, assim, correr 100 metros rasos sem parar com um ângulo de 30 graus é bem treta. Agora, com a barreira ainda, que ainda tem nesse processo, que são as barreiras da vida, que é o que você está falando. Uma hora e meia de ônibus para chegar no trabalho para ir, 1h30 para voltar. E ninguém põe isso na conta. Então, assim, a gente tem que olhar, e aí isso é muito maduro, assim, a gente não consegue dar conta de tudo. Porém, eu também acho que a gente vive num momento em que quem tá afim consegue achar coisas que são, assim... Vou dar um exemplo, tá? A Bárbara Lima, a nossa pessoa de PR, ela não tá aqui porque eu tô gravando de fone com você, mas normalmente ela ia falar, eu posso acompanhar uma coisa. Aí eu falei com ela antes dela sair, então vai nessa e tal. Aí ela falou, legal. Eu falei, vai lá, vai pra casa, vai descansar. Não, eu vou pro meu curso de inglês. Curso de inglês? Aí ela falou assim, na verdade não é um curso, é uma roda de conversa. Como assim? Aí ela falou, tem uma menina, que é uma poetisa, que fala inglês fluente, que criou uma roda de conversa no centro da cidade de São Paulo, em que as mulheres vão e falam inglês, temas que são relativos ao feminismo e ao movimento negro. Olha que coisa sofisticada. Ela vai tá adquirindo uma cultura dupla, né? Que é uma cultura extremamente sofisticada. E isso é grátis. Sim. E isso está disponível para pessoas que se conectaram nos lugares certos. Então, assim, a gente tem hoje umas ferramentas que, se não são as melhores, elas estão aí, entendeu? Para quem está muito afim. O lance é que, e aí vem o ponto, quem não está muito afim tem uma barreira muito grande. E aí e aí, naturalmente, né, quando você corre 100 metros rasos todo dia de novo, você cai, você cansa, e aí, assim, quando a pista está inclinada, tudo está contra você. Então, quanto mais você cair e cansar, mais difícil vai ficando. Então, assim, eu tenho uma alegria de pensar que, as pessoas que vierem trabalhar na Mutato e que estão participando desse momento, em que começa a se abrir vagas no mercado e que saem da Mutato, elas talvez tenham uma oportunidade de emprego muito mais interessante do que teriam um tempo atrás. E às vezes ter trabalhado numa empresa e dar uma validada no currículo da pessoa, entendeu? Sim. Então, não, essa pessoa é profissional, ela não é um adulto. Porque o mercado ainda é muito o mercado de comunicação ainda é muito fechado, né? Ainda é muito restrito. Mas, assim, sendo bem realista, a gente tem que pensar assim, quanta grana eu tenho para resolver os problemas. Eu consigo dar curso de inglês para todo mundo que vem trabalhar no Mutato? Eu não tenho grana para isso. Entende? Eu consigo pagar um MBA das pessoas que trabalham no Mutato? Não, eu não tenho grana para isso. Existem outras empresas de comunicação que conseguem oferecer esse tipo de benefício. Nas multinacionais de tecnologia, então isso é tranquilo. Eu não tenho essa disponibilidade de receita. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma situação em que a escassez de recursos domina. Estou o tempo inteiro com pouca grana para resolver problemas. E aí, de novo, é uma sensação de falha muito grande, porque você sabe que você não vai conseguir dar conta de tudo. E aí você tem que fazer escolha. Então, assim, a escolha que você vai fazer é por criar oportunidades dentro da empresa para que essas pessoas cresçam dentro da empresa. Porque se você bobear, você vai dizer, não, fulano não está bem preparado, vamos trazer alguém do mercado para aquele lugar. E aí você nunca vai dar espaço para o cara. O cara vai rodar em círculos pelo mercado fazendo a mesma função. Eu acho que o mercado hoje está atento a isso. As críticas que fizeram, por exemplo, a Mutato, de que falta gente negra sênior na Mutato, é uma crítica que eu acho que ela é super cabível ao mercado, não só a Mutato. Quantos você conhece o Lab Fantasma?
Sim, lógico. O Evandro Fiotti esteve aqui, eu falei pra ele, cara, você é o único CEO de uma empresa de comunicação negro que eu conheço. É o único. Então, pra mim, sendo uma pessoa que trabalha na Mutato, sendo fundador da Mutato, sócio e tal, é uma honra receber você. Porque, assim, eu certamente preciso aprender coisas com você. Então, assim, Claro. Você entende? O dia que tiver 10 caras que nem o Fiotti, aí beleza. Quem não tem lideranças negras no seu time, tá? Porque nós temos 54% da população que se autodeclara negra na pesquisa do IBGE. Mas hoje você tem uma situação em que frequentemente essas pessoas que têm esse destaque, elas estão em situações em que elas são os únicos daquele lugar. E aí você vê um movimento que, por exemplo, uma Samantha Almeida faz, que é o tempo inteiro de abrir para que outras pessoas estejam. E eu não estou dizendo que o Fiotti não faz exatamente a mesma coisa, porque na verdade o Lado Fantasma é exatamente isso. Sim. Mas eu estou pegando outro exemplo, a Samantha é uma. Então, assim, você vai ver vários caras que estão fazendo esse movimento de abrir espaço para que outras pessoas falem. Mas o que eu acho que a respeito dessa frase, que da diversidade, né, diversidade e inclusão, o que eu ainda vejo é assim, as pessoas são convidadas para falar sobre o movimento negro, porque são negras. Tipo, não, cara, é sobre o trabalho na indústria de comunicação. Você vai ver os prêmios em Cannes, você vai ver exatamente essa situação. Vamos juntar, a gente tem uma dupla de publicitários, ou 2, ou 4, 18, ou 4. Então esses caras vão criar peças sobre esse assunto, entendeu? E não fazer o comercial da BMW pro prêmio, entende? Como se eles só pudessem falar sobre essa pauta, né? Exato, tá mudando muito rápido, mas ainda a gente vai ver. Se você pegar as fichas técnicas e olhar, você ainda vai ver que ainda existe esse lugar que assim, não, já entendo. E assim, vamos olhar pelo copo meio cheio, né? Já se sacou que fazer uma peça para resolver o problema da mulher sem ter mulher no meio é uma grande cagada. Pô, caramba, é uma coisa meio óbvia, mas todo mundo já. Mas agora é óbvio mesmo para todo mundo, já não tem mais. Isso, não vai acontecer, na minha opinião, acho que vai ser surpreendente se acontecer. A mesma coisa acontece em relação às outras minorias ou grupos minorizados. Mas assim, eu acho que é uma discussão muito cabível, cara, sobre a diferença entre igualdade e eu não sei falar essa frase. Equidade. Então, assim, oferecer oportunidades de maneira equânime. É muito diferente de oferecer oportunidades iguais. Então, vamos abrir uma vaga na Mutato para um cara que fala inglês, fluente. A oportunidade é igual para todos. Sim. Casualmente, todas as pessoas brancas que vão aparecer vão casualmente ter um inglês muito bom. E casualmente a gente não vai ter nenhuma pessoa negra, porque casualmente não. Aí casualmente você vai ter uma menina, filha de nigeriano, que vem morar no Brasil e que se candidata à vaga. Ainda é uma exceção, entende? Não é a regra, né? Não são tantos assim imigrantes. Mas ainda vai vir muitas vezes de um imigrante ou de uma menina. Estou falando aqui de pessoas reais, né? Da Nairobi, que trabalha conosco, ou por exemplo da Mônica Nonato, que é filha de um professor universitário. Agora, quantos professores universitários você teve que eram negros? Quantos chefes você teve que eram negros? Você que para o Rio Grande do Sul, meu amigo, quantas vezes você viu uma pessoa negra na rua? Nós que eu, que estou no Espírito Santo, né, moro em São Paulo, você vê as pessoas, mas quantas vezes a gente teve numa situação em que a gente teve um chefe negro, um professor negro? Ainda é muito raro. Então, é óbvio que, sendo raro, ainda é um processo muito doloroso para todo mundo, porque as oportunidades simplesmente não são oferecidas. Agora que se percebe que isso é um problema, agora que as pessoas podem falar isso numa planilha, eu acho que isso vai começar a mudar, porque começa a incomodar o mercado. Mas eu, infelizmente, sou um sujeito que acha sempre que entre o que a gente quer que aconteça e o que acontece, existe um delta meio grande. Então, eu também não sou aquelas pessoas que acham que, ano que vem a situação está resolvida. Eu não acho que está resolvida. É só ver a questão da mulher, assim, que é uma questão que está supostamente sendo debatida na sociedade brasileira de maneira intensa há anos. Desde 2010 a gente teve uma presidente mulher. E ainda está longe de se dar uma situação que você fala que é tranquilo. Não, ser mulher tanto faz. Eu acho que essas questões elas são todas mais complexas. O que eu acho que existe hoje é que as pessoas notaram a existência dos problemas. Então isso é muito positivo. A gente, às vezes parece que o Brasil está nos anos 60, 70 nos Estados Unidos, sabe? Tá surgindo os Black Panthers e tá o Nixon na presidência, né? Nós estamos aqui criminalizando várias coisas que são
comportamentos comuns da minoria. Mas eu acho que, é muito bom, porque até outro dia a gente estava nos anos 40 nos Estados Unidos, né? Sim. A gente estava no pré-Segunda Guerra. Tipo, comer um presunto era coisa de rico no Brasil. Há 20 anos atrás, comer presunto era coisa de rico no Brasil. E já não é mais. Então, assim, eu tento ser muito otimista, mas com esse pezinho, essas 4 patas no chão. Eu queria te agradecer, Passamani, foi incrível a oportunidade, foi, como todos os papos aqui têm sido, foi explodidor de cabeça pra mim poder te ouvir, e queria te agradecer mais uma vez, foi muito legal poder falar sobre a tua trajetória, principalmente sobre a cultura e DNA da Mutato e como vocês estão transformando tudo aí. Obrigado mesmo. Obrigado a você e desculpa falar muito. Imagina. Me indica um @ Momento Me Indica um @ com André Passamani. Como a gente sempre tem feito aqui, esse momento é pra galera indicar arrobas de pessoas que estão questionando o seu crachá, a sua vida. Especialmente se forem de propaganda, legal, mas tem mais a ver com a gente poder abrir a cabeça por outros movimentos que estão transformando esse ofício. E então eu queria convidar o André Passamani a contar quem são as arrobas que estão inspirando ele aí hoje. Tá bom. Tem uma pessoa que trabalhou com a gente, que chama Mariana Lobo, MAH_Lobo. Beleza. Cara, assim, ela trabalhou com a gente, depois ela foi pro iFood, depois ela tava no Facebook, cuidando da parte de Small and Medium Business, e, cara, ela manja muito, assim, do Instagram, especificamente. É uma pessoa de arte, né? Os stories dela são fantásticos, e o feed dela é fantástico, assim. Essa menina, além de ser uma pessoa incrível, top 10 melhores pessoas que eu já conheci. Caraca. Ela é muito legal. Gosto muito. Malu, se você estiver ouvindo, Malu. A Gabriela citou a Verônica Dutti, e ela tem um projeto que chama Indique uma Preta. Acho que ela chegou a comentar, né? O Indique uma Preta é uma iniciativa, e o Indique uma Preta tá no Instagram, então @Indique uma Preta, e é uma iniciativa de 2 meninas que trabalham aqui, que é a Verônica, a Daniele Matos, que trabalha com a gente na área de cultura, né? E uma outra menina que trabalhou conosco e saiu já faz um tempo, que é a Amanda Abreu. Então eu indicaria o Indique uma Preta, tudo isso aí mesmo. Show. E a Dani Matos, que ela é millennium, é Dani MATTX. Excelente. S. Então, Matis. E a Amanda Abreu, que é a Abreu Amanda. Eu acho que são umas mulheres que eu acho que estão fazendo um negócio que é muito interessante, que é esse grupo, né, de abrir espaço para as mulheres negras. Eu, pessoalmente, esse ano eu tive um contato muito próximo, principalmente não, na verdade, só com a Verônica, não com a Amanda, só com a Verônica e com a Dani. Tenho trabalhado muito próximo delas e tem sido muito maneiro, assim, porque, tipo, eu cito com uma frequência muito grande a frase da Viola Davis, né, que a única coisa que diferencia uma mulher negra de outra pessoa é a oportunidade. Então, assim, acho que realmente faz todo sentido. E, se você me permitir, a pedido do Eduardo Zanelato, eu preciso fazer um jabá. A gente Por favor. tem um podcast chamado Off Topic, e se você quiser seguir a gente aí, OT Mutato, Off Topic Mutato, você vai achar no seu tocador de MP3, não, brincadeira, no seu Winamp, na sua plataforma de... né, no que quer que seja que você ouve aí, no seu Nokia bananinha, você vai conseguir ouvir a gente. Seu Motorola V3. Exato. Você vai poder ouvir, e basicamente essa temporada ela é toda produzida, né, pelo Zani, pelo Eduardo Zanelato. Ele é o cara que está liderando essas conversas, sempre num formato que lembra um pouco o teu, assim, mas a gente está abrindo muito para fora da publicidade, na real. Então a gente já trouxe o Cris Dias, que trabalhou com a gente, é um cara que produz podcast pra caramba, que você conhece. Trouxe um que eu acho delicioso, que é o Chico Feliz, que escreveu o livro sobre Ricardo e Vânia, que é a história do tão famoso Fofão da Augusta, né? E conta umas outras histórias muito saborosas ali. O cara é muito legal. Teve a Monique Evelli,
Enfim. Teve o Fiote, né? Fiote muito tímido ali. Puta, mas foi um episódio explodidor de cabeça pra mim. Assim, foi muito bom. É muito massa ver que a mãe dele é tão forte e genial quanto o irmão, né? Então, é isso. Cara, é incrível, adorei os arrobas, já tô seguindo todo mundo aqui e vou te agradecer mais uma vez, tô mega, mega, mega feliz com como rolou o papo mega fluido, não consegui parar de pensar, então assim, muito obrigado mais uma vez, foi incrível pra mim, valeu mesmo, Passa. Valeu, cara, obrigado, desculpa falar tanto. Imagina. E é isso, podcast. O papo foi incrível, Passamani foi uma pessoa muito generosa e falou muito comigo, como vocês puderam ver, e eu adorei cada segundo, foi incrível, por isso que eu editei tão pouco, o episódio ficou tão longo, porque foram contribuições incríveis pra gente investigar esse novo momento da propaganda. E eu preciso da sua ajuda. Me chama lá no Instagram e me sugere que modelo de negócio, que transformação na propaganda você quer ver debatida aqui no Propaganda Não É Só Isso Aí, com que convidado. Eu tô em busca de novas inquietações para explodir a nossa cabeça juntos aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e eu conto quem é a próxima convidada ou convidado lá no meu Instagram. E é isso, podcast.